Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e nesse vídeo vamos falar sobre tipos de variáveis em estatística. Primeiramente, o que é uma variável? Uma variável representa os dados que você vai analisar. Então ela pode ser considerada como uma característica, uma qualidade, uma contagem de uma amostra de dados ou de uma população mesmo, que pode ser categorizada, contada, medida, classificada. E a gente também vai chamar as variáveis de itens de dados. Uma variável ela pode assumir qualquer um de um conjunto de valores que são atribuídos, e a gente chama esse conjunto de valores de domínio da variável. E em estatística, principalmente estatística descritiva, a gente vai dividir as variáveis em duas grandes categorias: as variáveis ou dados qualitativos e as variáveis quantitativas, quali e quant. O que são as variáveis qualitativas, também chamadas de variáveis categóricas? São variáveis que são usadas para definir categorias, como o nome diz, ou classificações. Essas variáveis elas não podem ser medidas, então a gente não mede esse tipo de dado e por isso não permite cálculos específicos de estatística, como por exemplo medidas de posição ou dispersão. Como é que a gente analisa uma variável qualitativa? Geralmente usando tabelas de frequência, gráficos ou análises, como por exemplo análise de associação, que a gente vai ver lá para frente no curso aqui de estatística. E as variáveis qualitativas elas podem ser subdivididas em nominais ou ordinais. Aqui eu tenho alguns exemplos de variáveis que são qualitativas: a nacionalidade, estado civil, faixa de renda. Mesmo tendo números na faixa de renda, ela é considerada uma variável qualitativa. Se a pessoa é aposentada ou não, e assim por diante. Então, a grande sacada na variável qualitativa é você perguntar de que tipo, como. Essa é a pergunta que a gente faz para decidir se uma variável é qualitativa ou não. Vejamos os dois subtipos. Variável qualitativa nominal. Nesse tipo de variável, as observações, os dados, eles assumem valores que a gente não consegue ordenar, não consegue colocar numa sequência hierárquica, ou seja, não existe uma hierarquia específica. Alguns exemplos: sexo. Pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser neutro, etc. Não existe uma hierarquia, não existe um que está acima do outro, são iguais, em termos de peso. Religião: católica, protestante, muçulmana, assim por diante. Cores: um exemplo muito clássico. A gente não tem uma ordem específica de cores: azul, verde, vermelho, amarelo e assim por diante. Então são nomes das cores, daí variável qualitativa nominal. Já as variáveis ordinais, elas podem assumir valores que a gente consegue ordenar de uma forma lógica ou em uma hierarquia específica. Por exemplo, tamanho de roupa. A roupa pode ser pequena, média ou grande. Existe uma ordem específica que, inclusive, vai influenciar, por exemplo, nos preços das roupas ou no tipo de roupa que vai ser escolhida quando alguém vai comprar. Opiniões. Concordo totalmente, concordo, discordo. Existe uma ordenação lógica desse tipo de variável. Grau de instrução, exemplo clássico também. Fundamental, ensino médio, graduação, pós, existe uma sequência. Você não faz a graduação antes de fazer o ensino médio e não faz o ensino médio antes de fazer o fundamental. Então existe uma ordem, uma ordem hierárquica nos graus de instrução. Daí, variável qualitativa ordinal, mas continua sendo qualitativa. Já as variáveis quantitativas, que também são chamadas de métricas ou variáveis numéricas, elas vão definir dados que a gente mede ou conta. Então, contagens ou medidas. Como elas podem ser medidas, elas permitem cálculos como medida de posição, dispersão, média, mediana, desvio padrão e assim por diante. Como é que a gente faz a análise? Usando ferramentas estatísticas de cálculos, análise de correlação e outras mais. E as variáveis quantitativas, elas podem ser subdivididas em discretas ou contínuas. E a pergunta-chave aqui é quantos? Então você faz a pergunta quantos? Se essa pergunta tiver uma resposta, você está de frente a uma variável quantitativa. Então, exemplos: renda, peso, idade, quantidade de dependentes e assim por diante. Vejamos as subdivisões. Variável quantitativa discreta. A palavra discreta aqui significa que esse tipo de variável só assume valores específicos distintos e inteiros, ou seja, valores discretos. E geralmente elas resultam de contagens ou enumerações de itens. Exemplo: idade de uma pessoa. A pessoa pode ter 40 anos, 45, 32, 28, mas nunca ela vai ter
38,77 anos. Então, é um tipo de variável discreta. Quantidade de dependentes, aí fica até mais fácil de entender. Você pode ter 1, 2, 3 ou 4 dependentes, mas não vai ter um dependente e meio, por exemplo. Número de alunos na sala de aula. Até a figurinha aqui do lado direito mostra aí 6 alunos. Você pode ter 6, 7 ou 5, mas nunca vai ter 6 alunos e meio ou 6,92 alunos. Então, quantitativa, porque a gente consegue contar e fazer cálculos, cálculos estatísticos com esses valores, mas a contagem é sempre em números discretos, específicos e inteiros. Já uma variável contínua, ela pode, teoricamente, assumir qualquer valor entre dois dados especificados. Geralmente, quando você faz uma medição específica, você obtém um valor que é contínuo, que pode ser considerado contínuo. E aqui está englobado o conceito de precisão, né? Por conta da precisão, a gente sempre pode ter mais e mais e mais valores entre dois valores distintos. Por exemplo, peso ou massa. A gente pode pesar uma barra de ferro, por exemplo, e chegar à conclusão que ela pesa 2 quilos, 2 quilogramas. Mas na prática, se a gente tiver uma balança mais precisa, a gente pode determinar que ela pesa, na verdade, 2,01 quilogramas. E com uma balança mais precisa ainda, 2,0123 quilogramas, e assim sucessivamente, né? Até chegar no peso combinado de cada átomo daquela barra. Então, veja, isso a gente chama de variável contínua, porque a gente pode ter, teoricamente, infinitos valores disponíveis, dependendo da precisão. A mesma coisa para a temperatura, distância entre duas cidades. Se você diz que daqui até uma cidade X temos 70 quilômetros, mas 70 quilômetros cravados exatos, ou tem alguns metros a mais ou a menos, ou centímetros, ou milímetros, ou décimos de milímetros. Tá? Acho que deu para entender qual que é o conceito, qual que é a ideia da variável contínua. Então, valores que podem ser teoricamente infinitos entre dois dados especificados. Resumindo, então, os tipos de variáveis em estatística. As variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas, qual e quant. Sendo que as qualitativas podem ser nominais ou ordinais, dependendo se você tem hierarquia ou não desses dados qualitativos, e as quantitativas podem ser discretas ou contínuas, dependendo se são valores inteiros discretos ou se existem, teoricamente, infinitos valores entre dois inteiros. Além disso, existem muitas outras classificações de variáveis que a gente usa em probabilidade e estatísticas. Você vai ouvir falar em variável de controle, variável binária, de teste, politômica e dicotômica e outras classificações mais. E muitas delas são variações ou subdivisões dessas variáveis que a gente estudou hoje, as categóricas numéricas, qualitativas e quantitativas. E a gente vai falar sobre essas variáveis em vídeos mais avançados aqui do nosso curso. Tá aí a bibliografia para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!